Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para a correção das questões de direito penal e de direito processual penal que foram cobradas pelo CESP no concurso para o Ministério Público da União para o cargo de analista neste domingo, dia 21 de outubro de 2018. Meus caros amigos, antes de qualquer coisa, quero deixar bastante claro o seguinte: todas as questões que foram cobradas estavam no nosso material. Podem confirmar, coloque aí no chat, estavam ou não estavam? Estavam no nosso material. E algumas delas, inclusive, trabalhamos ontem na nossa revisão de véspera. Por exemplo, a questão que fala lá do crime de ameaça e da interceptação telefônica, que não cabe, porque ameaça é crime punido com detenção, falamos ontem na nossa aula de revisão, falamos sobre muita coisa que caiu nesta prova aqui do MPU. Então, muito cuidado sempre quando for estudar, não deixe de analisar as revisões que o Estratégia Concursos faz na véspera, tá bom? Meus caros, só para deixar bastante claro, para quem não me conhece ainda, meu nome é Renan Araújo, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, aqui do Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse domingo com todos vocês. Vou deixar na tela rapidamente o meu e-mail, as minhas redes sociais. Enquanto isso, a gente vai passando as questões. Vamos lá. Tá aqui o e-mail, as redes sociais. Lembrando que a que eu mais utilizo hoje é o Instagram, tá? Se você não segue ainda, siga lá que tem muita coisa legal. Vamos embora. Primeira questão é 96. Joaquim, penalmente imputável, praticou sob absoluta e irresistível coação física, crime de extrema gravidade e hediondez. E aqui diz que se houve coação física é excludente de culpabilidade, tá certo? Arregou, não é excludente de fato típico, afasta o fato típico e não a culpabilidade. Falo disso à exaustão no nosso curso. Falo ou não falo? Podem confirmar aí. Falo, né? Então é excludente de fato típico, tá? Não há que se falar em excludente de culpabilidade. O que exclui a culpabilidade é a coação moral irresistível. Então tá errada, 96. 97. João e Manuel, penalmente imputáveis, decidiram matar Francisco sem que um soubesse a intenção do outro. João e Manuel se posicionaram, parará, e atiraram, né? Ou seja, como eles não sabiam, da intenção do outro, não há aqui concurso de agentes. Não há aqui concurso de pessoas, não há. Por que não há concurso de pessoas? Falo disso o tempo todo. Não há vínculo subjetivo, não há liame subjetivo. Então vamos lá. Aí eles atiraram e veio a falecer em decorrência de um dos disparos. Mas qual? Não foi possível determinar de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu fatalmente Francisco. Nesse caso, como você não pode dizer se saiu da arma do João ou se saiu da arma do Manuel, eles não podem responder pelo resultado. Como é que você pode colocar João como respondendo por um crime consumado se você não sabe se foi da arma dele? Como é que você pode colocar Manuel respondendo por crime consumado se você não sabe se foi ou não da arma dele? Então a solução é, os dois respondem pelo crime na forma tentada. Os dois respondem por tentativa de homicídio, tá correta a 97. Se eles estivessem agindo em concurso de agentes, tanto faz de qual arma saiu. Eles estão agindo em concurso de agentes, nós temos unidade de infração penal, os dois vão responder por homicídio doloso consumado, independentemente de qual arma tivesse saído o tiro fatal. Como não havia isso, nós não temos concurso de agentes, nós temos nesse caso autoria colateral e mais precisamente autoria incerta, porque você não sabe de quem partiu a arma, né, o tiro fatal. 98. Um indivíduo penalmente imputável em continuidade delitiva foi flagrado por autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Nessa situação, de acordo com o atual entendimento do STF, aplica-se a analogia ao caso concreto no sentido de imputar ao agente a conduta típica do crime de furto de energia elétrica. Pessoal, esse é um tema muito controvertido na doutrina e na jurisprudência, tá? Pois bem, o que vem prevalecendo no STF, não fala aqui do STJ, no STF é de que se trata de conduta atípica, tá? No STF não é equiparado a furto de energia elétrica. Para o STF nós temos aqui uma conduta atípica e também não configura o crime do artigo 35 da Lei 8977 de 95. Então, para o STF, vem prevalecendo que é conduta atípica, logo a questão 98 está errada.
Falamos disso no nosso curso, na parte de crimes contra o patrimônio, salvo engano, na página 8 ou 9 do nosso curso, da nossa aula. Situação hipotética: João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção, após injusta provocação de José, ou seja, está dominado por violenta emoção após a injusta provocação do José, que é a vítima, ele pratica o crime de homicídio privilegiado. Tem lá o privilégio do parágrafo 1º do artigo 121. Fácil, né? Ele ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer em decorrência das graves queimaduras. Então temos aqui um homicídio doloso consumado qualificado. Por quê? Porque tem a qualificadora do emprego de fogo. Perfeito. Dá para ser homicídio qualificado privilegiado? Dá, porque a qualificadora nesse caso é de ordem objetiva. Então ele vai responder por homicídio privilegiado qualificado ou qualificado privilegiado? Vai. Está correta a 99. Essa questão é até relativamente batida no mundo dos concursos, mas que cai em prova. Eu sempre falo para os alunos, né? Tem aluno que é enjoadinho e fica, ai, está batido. Questão batida também cai, meu amigo. É exatamente por isso que ela é batida, porque ela cai bastante. Então estuda essa porcaria. Cai, tá vendo? A 99 está certa. Vamos lá. 100. O indivíduo penalmente imputável ameaçou com arma de fogo um adolescente e subtraiu-lhe todos os pertences, incluindo-se valores e objetos pessoais. O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia, quando da abordagem policial, já não mais portava a arma utilizada no roubo. Assertiva. Nessa situação, o agente responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável a apreensão da arma de fogo e, pela autoridade policial, para a caracterização da correspondente majorante do crime. Tá certo? Para ter o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tem que ter apreensão e perícia? Sim ou não? Meus caros, outros elementos podem ser utilizados para comprovar que houve. Então, o próprio STJ tem entendimentos no sentido de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, podendo esse emprego de arma de fogo ser comprovado por outros meios. Então essa questão aqui está errada, ele não vai responder por roubo simples, e sim por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1 do Código Penal. Tá errada a número 100. No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material quanto moral, consumando o delito, mesmo que a vantagem oferecida pelo agente não seja de natureza econômica. Tá certa a 101. Tem muito o que falar aqui sobre isso. 102. Nos crimes de falsidade documental, falamos disso aqui na revisão de ontem. Nos crimes de falsidade documental, considera-se documento particular todo aquele que não está compreendido como público ou a este equiparado, e que em razão de sua natureza ou relevância seja objeto de tutela penal, como cartão de crédito. Está certo. Artigo 298, parágrafo único. Cartão de crédito ou débito é equiparado a documento particular para fins penais. Vamos embora. Agora, inquérito, parte de processo penal. É de 6 meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Fim desse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. Errado, por quê? Não há prazo para a requisição do ministro da Justiça. Falamos sobre isso já a exaustão. Está errada. A prazo de 6 meses é para a representação da vítima. 94. Havendo a prática de contravenção penal contra bens e serviços da União, em conexão probatória com crime de competência da Justiça Federal, opera-se a separação dos processos, cabendo à Justiça Estadual processar e julgar a contravenção penal. Apesar de haver uma certa controvérsia, uma discussãozinha, né? Nesse caso, não seria a hipótese de você fazer ali a reunião dos processos? A competência da Justiça Federal, ela atrairia, né, o julgamento também da contravenção penal, que em regra é da Justiça Estadual. Mas o STJ vem entendendo o seguinte: não. A ausência de competência da JF para julgar contravenções penais e, portanto, a competência em razão da matéria para a Justiça Estadual julgar as contravenções penais é uma competência constitucional. Então, se tem a competência da JF para julgar o crime federal, que é constitucional, e tem uma competência constitucional da Justiça Estadual para julgar contravenções penais, você não pode prejudicar nenhuma delas. Tem que separar os processos e vai a Justiça do Estado julgar a contravenção penal e a Justiça Federal julgar o crime federal. Você não pode prejudicar essas competências constitucionais por meras regrinhas de reunião dos processos em razão de conexão ou continência que estão previstas só no CPP, portanto, de natureza infraconstitucional. Logo, a 94 está errada, está correta, perdão, porque ela fala que vai ter separação, tá certo. 95.
denúncia anônima sobre fato grave, de necessária repressão imediata, daquela floreada, né? É suficiente para embasar por si só, sem uma apuração preliminar, a instauração de inquérito policial para a rápida formulação de pedido de quebra de sigilo e de interceptação telefônica. Tá certo? Não. Por si só não, né? Havendo denúncia anônima, delatio crimes inqualificada, falamos sobre isso na revisão de ontem. Dá para só com base na delatio crimes inqualificada instaurar o inquérito? Não. Só com base nela, sem apuração preliminar? Não dá. Tá errada, portanto. 106. No curso de um processo criminal, antes do interrogatório, foi noticiada a morte do réu no momento da oitiva das testemunhas de defesa e de acusação. Nessa situação, para que seja declarada extinta a punibilidade pela morte do agente, artigo 107, a morte do réu não poderá ser demonstrada com base apenas na prova testemunhal. Tá certo? Tá certo. Artigo 62 do CPP. Para a declaração da extinção da punibilidade pela morte do agente, o juiz só poderá extinguir a punibilidade pela morte do agente com base na certidão de óbito. Artigo 62. É um exemplo de utilização excepcional do sistema da prova tarifada. Falo o tempo todo disso com vocês. Ou não falo? Falo. Então, para fins de declaração da extinção da punibilidade pela morte do agente, somente à vista da certidão de óbito. Artigo 62 do Código de Processo Penal está o quê? Correta. A 106. 107. O indivíduo penalmente imputável ameaça ardilosa e reiteradamente determinada pessoa mediante ligações telefônicas de número não identificado, prometendo-lhe graves malefícios e provocando-lhe intenso temor. Blá, blá, blá. Crime de ameaça, só isso, tá? Sem inventar, CESP, pelo amor de Deus, tá? Crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal. E o crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal, ele é um crime punido com detenção. Além de ser de ação penal pública condicionada, é um crime punido com detenção. Cabe interceptação das comunicações telefônicas para crimes punidos apenas com detenção? Não cabe. Falamos disso na revisão de ontem. Cabe? Não cabe. Tá errada a 107. Se é punido só com detenção, não cabe. 108. Um cidadão penalmente imputável foi preso em flagrante delito pela prática de crime hediondo. Nessa situação, é vedada a concessão de liberdade de fiança ao autuado, mas não será proibido o deferimento da liberdade provisória. Falamos ou não falamos disso na revisão de ontem? Pega o material aí. Falamos. Eu coloquei, separei tópicos importantes só. E veja, caiu, vários deles caíram. A inafiançabilidade é uma coisa e a liberdade provisória é outro instituto. Mesmo que seja um crime inafiançável, é cabível a concessão de liberdade provisória. Falei disso ontem, falei ou não falei? E aqui caiu na prova, veja. Então tá certo ou errada? É vedada a concessão de fiança, certo, porque é um crime hediondo, é inafiançável, mas não será proibido o deferimento da liberdade provisória. Tá certo? Tá certa, claro que tá certa, né? Veja que umas 6 já caíram aqui da revisão de ontem. Um indivíduo penalmente imputável apresentou-se espontaneamente à autoridade policial depois de ter cometido um crime. Ou seja, se apresentou espontaneamente, não cabe prisão em flagrante, mas cabe preventiva. Nessa situação, a apresentação espontânea não impede a decretação da preventiva, nos casos em que a lei autoriza. Tá certo, não impede. O fato de se apresentar não impede que o juiz decrete a preventiva. 110. Um cidadão foi indiciado por supostamente ter praticado crime contra a administração pública. O próprio indiciado, que não possui formação universitária, impetrou habeas corpus por meio de uma carta manuscrita. Nessa situação, é incabível o habeas corpus, devido à falta de capacidade postulatória. É arrego, né? Questãozinha aqui, até meio boçal, né? Tá errada. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus em seu favor ou de outrem. Não se exige que haja, para essa pessoa, formação universitária, que seja advogado. Qualquer pessoa pode, qualquer pessoa tem capacidade postulatória, não precisa ser advogado ou estar representado por advogado. Portanto, evidentemente, a questão está errada. 110 errada. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Está aqui meu e-mail, as redes sociais mais uma vez. Lembrando, a que eu mais uso é o Instagram. Então, se não segue ainda, não perca tempo, meu filho. Vai lá, segue lá. Tem muita coisa legal para a sua preparação. E faça a pergunta. Tava tudo no curso ou não tava? Tava. Muita coisa tava na revisão de ontem ou não tava? Tava. Então cola aqui na gente,
Cola no Estratégia Concursos, no Professor Renan Araújo, que com certeza você vai se dar bem. Mais uma vez, eu agradeço a vocês todos pela atenção e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos a todos. Até a próxima!